Bom, pessoal, falando ainda sobre a estrutura física das instalações, né, a RDC número 216 recomenda, né, sobre os vestiários e sanitários, que essas instalações, elas não podem, né, não devem ter comunicação direta com a área de manipulação de alimentos e de armazenamento, ou com os refeitórios, né, onde os funcionários fazem suas refeições. Então, isso é importante porque, né, sempre temos que pensar, os vestiários e sanitários são locais contaminados, né, pessoal? Então, nós não podemos deixar que eles tenham um contato direto com a área de manipulação, porque seria uma contaminação ali muito fácil, uma contaminação direta dos produtos que eu estou, né, produzindo na minha área de manipulação. Sempre, gente, as instalações sanitárias, os vestiários também devem possuir os lavatórios, né, supridos de produtos destinados à higiene pessoal, então, detergente, sabão líquido, né, neutro, torneiras de acionamento automático, papel toalha, né, os lixos com acionamento por pedal, sempre, para que o funcionário, né, não tenha contato ali, né, manual com a tampa do lixo, que também é um local contaminado, né, gente? Sempre devem existir os armários individuais, chuveiros, né, sanitários e tudo mais, adequados, né, em quantidade suficiente para o número de funcionários ali da empresa. Então, isso é extremamente importante para evitar também, né, aglomerações e contaminações ali dentro, né, dessas áreas que possam vir a contaminar o ambiente de manipulação. Também deve existir esses lavatórios, né, gente, no ambiente de manipulação, né, próximo ao ambiente de manipulação, com esses detergentes, neutros, papel toalha, tudo para higienização das mãos. Também devem existir as lixeiras, né, pessoal, sempre com tampas de acionamento por pedal, ali dentro da área de manipulação. O que é importante é que essas lixeiras devem estar afastadas dos alimentos ali, do fluxo de alimentos. As lixeiras devem ser também de material lavável, tem que ser higienizadas todos os dias, sempre, né? Que se retirar qualquer tipo de lixo dali, né? E o lixo deve ser de fácil remoção para evitar que ele seja um foco de contaminação ali dentro da minha área de manipulação. Quando a gente fala de instalações elétricas, né, é importante que essas instalações sejam embutidas e protegidas, né, por tubulações internas ou externas, né, íntegras que permitam a higienização dos ambientes, tá? Com relação aos ralos, gente, as instalações, né, de abastecimento de água sempre devem dispor das conexões com rede de esgoto, ou de uma fossa séptica, né? Quando tiver ralo, sempre esse ralo deve ser sifonado, né? E as grelhas devem possuir um dispositivo que vão permitir o seu fechamento e que não seja ali um foco, né? Onde os vetores e pragas vão conseguir adentrar, né? Dentro da área de manipulação por meio, né? Desse acesso aí. O mesmo com as caixas de gordura, né? E esgoto, elas devem possuir uma dimensão compatível ao volume de resíduos que eu vou ter na minha empresa, né? Então, eu não posso utilizar uma caixa de esgoto com uma capacidade menor, porque, obviamente, eu vou ter ali né? Vai transbordar esse produto, né? Dali, então, é importante que pense, né, na capacidade das caixas de gordura e de esgoto, né? E elas sempre devem ser bem conservadas também. Quando falamos de equipamentos, gente, os equipamentos eles devem ser também mantidos, né, em um bom estado de conservação e serem resistentes às operações de limpeza e desinfecção, né? Porque muitas vezes essa operação pode ser feita várias vezes durante o dia ali dentro da minha área de manipulação. Então, né, temos que ter materiais, né, equipamentos de materiais que sejam resistentes a essas operações de limpeza. Sempre, né, esses equipamentos, eles devem ser programados, né, e deve haver uma manutenção desses equipamentos
periodicamente, né? Calibração, né? Por quê? Para que não chegue lá no meio do meu processo, o equipamento pare de funcionar, né? Por conta da falta de calibração, da falta de manutenção preventiva, né? Óbvio que pode acontecer, né? Desse equipamento acabar estragando, quebrando ali no meio do processo, sim, pode acontecer, mas que sejam situações aí, né, muito específicas e não por conta da falta dessas manutenções. Gente, os equipamentos, os móveis, os utensílios, tudo, né, dentro da minha área de manipulação, que vai entrar em contato com esses alimentos, né, que terão contato direto com os alimentos, eles devem ser de materiais que não vão transmitir qualquer tipo de substância tóxica, qualquer odor e sabor aos alimentos, tá? Então, sempre, né, utilizar materiais, né, como o aço inox, o alumínio, o polietileno nesses equipamentos móveis e utensílios e nunca, nunca, nunca utilizar a madeira. Falamos bastante sobre a madeira, é um material poroso, né, um material que não permite higienização correta, né, ele adquire umidade e como ele é poroso, ele pode ser ali o abrigo de diversos micro-organismos. Então, não devemos utilizar equipamentos e utensílios de madeira, né, no contato direto com os alimentos. Com relação às superfícies, né, pessoal, desses equipamentos, dos móveis, utensílios e até mesmo as superfícies das embalagens, né, que são utilizadas para envolver esses produtos, as superfícies de armazenamento, de transporte, de distribuição, a superfície de exposição à venda, né? Todas essas superfícies que entrarão em contato com os alimentos, mesmo embalados, elas devem ser lisas, impermeáveis e laváveis sempre, tá? Porque eu preciso higienizar também a superfície de armazenamento, a superfície que o meu alimento mesmo embalado ficará. Né? E é importante que essas superfícies estejam isentas também de rugosidades, frestas, qualquer imperfeição que vai comprometer a higienização, né? Porque eu não vou conseguir retirar os resíduos que tem ali naquele local, né, de difícil acesso. E aí, aquele local vai ser uma fonte, né, fácil ali para contaminação, né, para proliferação de micro-organismos. Então, também temos que ter esses cuidados com as superfícies, ok? Bom, gente, na nossa quarta aula, nós falamos um pouco sobre a higienização, né, dessas instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Nós falamos do manejo de resíduos, do abastecimento de água e do controle de pragas e vetores, né? Como deve ser feita essa higienização, né, de instalações, móveis e equipamentos, utensílios e tudo mais. Gente, sabemos que os micro-organismos e as pragas querem aqueles locais sujos e contaminados, né, para eles conseguirem, né, ter ali o seu abrigo e se proliferar, né? Então, sempre a gente tem que manter as instalações, equipamentos, móveis, tudo que eu vou utilizar dentro da minha área de manipulação em condições higiênico-sanitárias adequadas. E eu tenho que higienizar tudo isso quantas vezes for necessário, ou ao menos uma vez ao dia após o término de trabalho. Lembrando, nunca deixar, né, um móvel, utensílio, um equipamento para ser higienizado no outro dia. Por quê? Eu vou ter, né, uma contaminação muito maior ali por conta do tempo que aquele resíduo vai ficar ali. E também, né, eu vou ter uma dificuldade maior de retirar esse resíduo no próximo dia por conta, né, de que ele já incrustou ali, já grudou, já secou e tudo mais. Sempre, gente, devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação pelos produtos sanitizantes, né, que são utilizados na higienização. Então, esses produtos, eles devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde, né, e a diluição, o tempo de contato, tudo isso sempre deve ser de acordo com as instruções do fabricante, né, então, para evitar que esses tipos de produtos utilizados na higienização sejam contaminações, né, químicas ali, tragam contaminações químicas para o meu produto.
Bom, falamos também, gente, da higienização, né? A higienização, ela se desenvolve por duas etapas, pela limpeza e pela sanitização, tá? A limpeza é onde a gente vai retirar as sujeiras visíveis, né? Por meio de espátulas, esponjas, escovas e um detergente e água, né? Então, o funcionário vai ali esfregar a superfície e retirar todos aqueles resíduos que ele está ali visualizando, né, que possam então contaminar, né, esses alimentos. Após, né, a limpeza, ele vai enxaguar e aí vai aplicar o sanitizante, né? E aí vamos para a etapa de desinfecção ou sanitização, que é a etapa onde a gente vai eliminar os micro-organismos, né? Os micro-organismos que estão presentes ali e a gente não consegue visualizar, né, a olho nu. Então, eu vou aplicar o sanitizante de acordo com a recomendação do fabricante, né, de diluição e tudo mais, deixar ali o tempo necessário de ação e depois enxaguar quando for necessário, tá? Gente, com relação ao manejo de resíduos, né, sempre o estabelecimento deve dispor dos recipientes íntegros, de fácil higienização, em número e capacidade suficiente para conter os resíduos, né? Os coletores de lixo, eles devem estar sempre longe, né? Ali, como eu falei, dos alimentos que estão sendo preparados, né? Não imediatamente ao lado, mas um pouco mais longe, para evitar a contaminação e sempre com as tampas de acionamento por pedal, né? Esses lixos, né, esses resíduos, eles devem ser coletados e estocados também em um local fechado, longe da área de preparação e armazenamento. Então, lá na área externa eu vou estocar esses resíduos, né? E eles têm que ser muito bem acondicionados, bem fechados, para evitar, né, que eles atraiam essas pragas, né, e vetores ali para a área externa de manipulação. Bom, gente, falamos também do uso da água na produção de alimentos, né? Como é importante, como o uso da água é importante, né, para diversas etapas, né, e diversos tipos de operações. Nós não utilizamos a água, né, apenas para higienizar, né? Nós utilizamos a água na produção primária, na agricultura, utilizamos a água, sim, na limpeza e higienização, como ingrediente ou componente de um ingrediente, né, diretamente nos nossos produtos ali. E utilizamos a água também em processos, né, em processamentos, operações de processamento, aquecimento, refrigeração. Então, é importante sempre a gente ter muito cuidado com a água. Temos que ter uma água de qualidade, né? A água geralmente vem da rede de abastecimento e tem que se ter esse cuidado muito grande com a água. Com relação aos reservatórios, né, de água, eles devem ser higienizados com frequência, não deve ter rachaduras, vazamentos, infiltrações, qualquer coisa que vai comprometer a qualidade da água, né, e acabar trazendo ali uma contaminação para essa água, que deveria ser uma água potável, né, uma água de qualidade. Porque, como eu sempre digo, gente, não adianta nada seguir todas as regras, né, de higiene e tudo mais, se eu não tiver uma água de qualidade, que ela vai acabar contaminando todo o meu produto e todo o meu processo. Então, né, esses reservatórios devem ser revestidos de materiais que não vão comprometer essa qualidade da água, devem ser de fácil higienização também, assim como todos os outros equipamentos e utensílios que a gente viu, que são utilizados para dentro da nossa área de manipulação, né? Pessoal, com relação aos controles de vetores e pragas, né? Sabemos, né, que existem diversos tipos de pragas aí que são uma ameaça à segurança dos alimentos. E eles, muitos deles carregam em si micro-organismos que vão ser prejudiciais à nossa saúde, que vão contaminar os alimentos e muitos deles também acabam, né, transmitindo outros tipos de doenças. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com os vetores e pragas e sempre evitar os 4 As que a gente já falou: acesso, água, alimento e abrigo, né? Se eu tiver facilidade desses 4, né, de acesso, água, abrigo e alimento, facilmente as pragas e os vetores vão conseguir ali infestar a minha área de manipulação.